todos os dias impactados pelo ousado amor de Deus, não é verdade? O amor que mesmo nós não merecendo, nos alcança. O amor que muitas vezes nós fugindo, nos pega e nos traz mesmo de volta. Porque, como diz uma canção, às vezes parece que se Deus deixasse a porta aberta, nós sairíamos correndo. Mas o seu amor é tão grande que todos os dias, Ele vem e nos traz. Todos os dias Ele nos resgata. O fato de você estar aqui vivo hoje é uma prova da bondade de Deus. O fato de você aqui hoje, dia 1º de novembro de 2020, você está vivo. 1º de novembro, já se passaram o quê? 10 meses completos desse fatídico ano, mas você está aqui, vivo. Quantas pessoas, infelizmente, devido a essa pandemia, e não só a pandemia, né, porque parece que desde que surgiu o Covid é o único problema, mas quantas pessoas não tiveram a mesma oportunidade de chegar até aqui este 1º de novembro de 2020. Mas aqui estamos nós, para a honra e glória de Deus. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Por todas as bondades, por todas as coisas que Ele tem feito por nós. E é incrível, meus amados irmãos, como o Espírito age na igreja. É incrível como todas as coisas que acontecem na igreja não vem. O pastor Xavier postou nessa semana no nosso grupo lá de WhatsApp que a palavra do pastor não é do pastor, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Da mesma forma, a condução do culto, por mais que o Douglas e a Gemima e o Jonatas que estamos tenhamos uma idade de como funciona, de como vai ser, mas Deus, Ele muda. Na verdade, não é que Ele muda, Ele leva tudo para o fim que Ele deseja. Por exemplo, aqui mesmo hoje, nós tivemos um grande spoiler de tudo que eu vou ministrar. Mima falou metade da ministração, Jonatas falou outra metade da ministração. O que eu falo agora? Porque tudo que eu vou falar está dentro das coisas que eles já anteciparam. Na verdade, não eles, mas que o Espírito Santo já antecipou à igreja. Que eu queria falar exatamente sobre isso. Hoje é dia de ceia, um dia onde recordamos do ponto máximo do amor de Deus para conosco. A sua entrega na cruz, a sua morte, e não só a sua morte, a sua ressurreição. Refletindo sobre isso, essa semana foi uma semana meio conturbada assim no meio teológico, não sei se alguns irmãos ficaram por dentro aí, discussões sobre o que é pecado, o que não é pecado. Eu comecei a refletir sobre essas questões, pecado, pecados, e quando a gente reflete sobre essas questões, nós nos remetemos ao quê? Primeiro, nós nos remetemos a duas coisas. Primeiro, a queda do homem lá no Jardim do Éden, mas também a morte a morte de Jesus na cruz. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí, sempre quando eu estou assim, começa a surgir vários questionamentos. Primeiro, por quê? Por que será que foi necessário a morte de Jesus? Será que se Deus quisesse aí não poderia simplesmente, pronto, não, vocês pecaram, beleza, estão perdoados. Por que Jesus teve que morrer? E por que Ele teve que morrer daquela forma que Ele morreu? Uma das piores formas possíveis. Quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, não parece ser justo, não é verdade? Parece até que Deus não é bom. Por que ser bom é esse? Pega seu próprio filho e entrega para morrer por outras pessoas. Vocês que são pais aqui, entregariam seus filhos para morrer por outras pessoas? Se não me engano, é o apóstolo Paulo que fala, pode ser
que até por uma pessoa boa, pode ser que alguém morresse. E esse alguém não é nem um filho. Por exemplo, aqui, Zedequias, você entregaria o Josué para morrer por alguém que você não conhece? Jamais. E ainda mais se esse é um bandido da pior espécie possível. Mas Deus fez isso por nós. Esses bandidos da pior espécie possível somos nós. E quando começa a pensar sobre isso, não tem sentido, não é verdade? Por isso que Paulo fala lá, eu acho que é 1 Coríntios 1:18, Pedro, coloca aí. Paulo fala que a mensagem da cruz, cadê? Está aqui, ó. A gente começa a refletir essas coisas, a gente passa a ver que Paulo estava plenamente certo quando ele escreve isso aqui, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. É loucura. Não tem lógica. Mas esse é o nosso Deus. O Deus que quebra toda lógica. E por que ele faz tudo isso? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. A coisa que mais nós mais precisamos ter em mente, meus queridos, é que Deus nos ama. Porque quando Deus nos ama, quando a gente sente esse amor de Deus por nós, é aí sim, como eu ministrei domingo passado, que nós somos compelidos a não querer pecar. Eu não faço as coisas erradas porque me proíbe. Eu faço as coisas erradas porque eu não quero fazer elas. E por que eu não quero fazer elas? Porque Deus me ama. Porque Jesus me ama. Queria convidar os irmãos a abrir lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Nessa reflexão sobre o porquê da morte de Jesus na cruz. Porque já que hoje é um dia de memória, vamos nivelar sobre o que estamos nos recordando. A morte de Jesus na cruz. Nós passamos vários domingos aí estudando sobre as cartas de Paulo, né? Hoje a gente vai entrar em Pedro. Bora lá. Uma vez, Pedro fala assim, deixa eu ler aqui. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver vazia, que lhe foi transmitida por seus antepassados, por seus pais, como falam outras versões, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês está em Deus. Essa aqui é a explicação máxima, uma das melhores explicações que temos na Bíblia, do porquê foi preciso que Jesus morresse. Primeiro, Pedro aqui apresenta Jesus como uma das figuras que é muito usada na Bíblia, e apresenta Jesus como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Como eu já falei diversas vezes aqui, o pecado, meus queridos, é a pior doença, na verdade eu acho que é a principal doença, e quem dirá a única doença no reino espiritual. E essa doença ela tem uma cura, que é derramamento de sangue. Derramamento de sangue. Eu acho que é em Colossenses que Paulo fala, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se não houver sangue, não há como se ver livre dessa doença. Por exemplo, se você está com uma pneumonia, você toma antibiótico, o antibiótico combate aquela bactéria. Se você está com a doença do pecado, somente sangue no reino espiritual é que cura essa doença. E ao longo do tempo,
foram usados vários tipos de sangue. Primeiro, o sangue de animal. Só que era uma cura incompleta. Uma cura incompleta. Então, para que nós fôssemos curados plenamente, Deus fez, como Ezequiel sempre fala, eu gosto muito, Deus fez essa loucura de amor para conosco. O ponto máximo. Ele nos queria tanto perto dele, tanto, que ele esteve disposto e fez. Ele entregou seu filho. Porque através do sangue de Jesus, que era um sangue totalmente puro, nós poderíamos ser livres do pecado. Do pecado. E reparem bem que eu falei pecado no singular. Aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Pecado, pecados. O que seriam esses pecados? Pecados são os nossos pequenos erros que nós cometemos de ordem moral. Por exemplo, roubar, mentir. Esses erros. Não de erros, né? São erros. Adulterar. Qual que é esses erros de ordem moral? Mas existe o pecado, que é este que é plenamente retirado no momento que nós aceitamos Jesus. Esses pecados, nós vamos sendo transformados através do poder da ressurreição que opera em nós. Mas este pecado é o que é retirado de nós no momento que aceitamos Jesus. E que pecado é esse? É um pecado que eu já comecei a falar desde lá do domingo passado. É o pecado, eu anotei aqui, só um momento que eu quero. Só um momento. Pecado é quando esse pecado singular é aquilo que o ser humano tem dentro dele de querer ser dono de si mesmo. De querer ter o controle da sua vida. E é este pecado que resulta na morte eterna. Lá no Jardim do Éden tinha as duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nós só somos plenamente perfeitos, plenamente, como posso dizer, felizes, quando estamos ligados a essa árvore da vida. Porque é ela que é a fonte da vida para nós. Só que o que aconteceu? O ser humano tinha acesso a essa árvore da vida, mas ele preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a simbologia da árvore do conhecimento do bem e do mal? É a árvore do eu controlo a minha vida. É como se ele chegasse e falasse: Deus, eu não preciso de você. Eu me controlo. Eu mando na minha vida. Eu quero ter o poder de decidir entre o que eu quero. E qual foi o resultado disso? A expulsão e a retirada do acesso à árvore da vida. A partir do momento que o ser humano foi expulso, pensem comigo, a árvore da vida é a fonte da vida. Se eu me afasto da árvore da vida, se eu vou para longe dela, o que é que acontece? Eu perco a vida. E quando eu perco a vida, vem o quê? Sem vida tem a morte. Esse pecado no singular é exatamente isso. É o pecado como eu posso falar? Do negar a intimidade com Deus. Do negar a necessidade, está aí, achei a palavra, de Deus. Porque foi isso. Adão e Eva, no momento que eles comeram, no momento que eles preferiram a árvore do bem e do mal, Deus não é necessário para a minha vida. Deus não é necessário para a minha vida. Foram expulsos. Logo, perderam a vida e tiveram como consequência a morte. Mas, no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, o que nós falamos? Senhor Deus, eu entrego totalmente o quê? A minha vida a Ti. É como se a partir daquele momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós tivéssemos, e é isso mesmo no reino espiritual, nós negássemos
nós renegássemos essa rebeldia dos nossos antepassados. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos falando: eu não consigo sozinho. Eu não quero mais ser o dono da minha vida. Eu quero voltar, que o Senhor Deus controle a minha vida. Eu quero dar o pleno controle da minha vida a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, o que Ele faz? É como se Ele concedesse para nós novamente o acesso à árvore da vida. E quem é essa árvore da vida hoje representada para nós? É Jesus. Estando nós em Jesus, estando nós juntos a Jesus, nós podemos ter novamente a vida feliz. Nós podemos ter novamente a vida perfeita. Só que tudo isso teve um preço. E qual foi esse preço? Nós precisávamos ser curados do pecado. E para que isso acontecesse, Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Se esvaziou-se para que nós pudéssemos ter novamente a chance de ir até Ele. Esse esvaziou-se, a gente pode ver assim mais ou menos. Paulo fala que todas as coisas, tudo que é perfeito, eu acho que eu anotei esse versículo aqui. Atos 17, 28. Paulo fala que em Deus é onde nós vivemos, em Deus é onde nós existimos. Logo, o contrário é verdadeiro. Se nós estamos longe de Deus, se nós não estamos com Deus, nós não vivemos, nós não existimos. Deus, sabendo disso e querendo nos trazer de volta para Ele, é como se fosse assim: aqui está Deus, logo aqui o abismo provocado pelo pecado. Do momento que o homem rejeita Deus, é como se ele saísse dessa vida, saísse dessa existência. Só que nessa situação, se ele saísse, ele ia cair totalmente, ele ia cair diretamente no pecado, sem volta. É como se Deus fizesse isso, ó. É como se ele desse um passo para trás. Esse esvaziar é muito interpretado pode ser muito bem interpretado dessa forma. É como se Deus, de certa forma, regredisse. Para que quando o ser humano saísse, essa oportunidade de voltar, não caísse diretamente no abismo do pecado. E é que esse caminho que nos leva de volta a Deus, é a cruz. Apenas através de Jesus podemos voltar a existir, voltar a viver, voltar a ter uma vida plena. Porque é somente através de Jesus que nós podemos voltar a Deus. Longe de Deus, longe de Jesus, nós não temos nada. Você pode até ter por um momento algumas coisas aqui nesse mundo. Você pode até por um momento ser feliz nesse mundo. Mas em pouco tempo, virá a tristeza. Porque a pior coisa, meus queridos, que pode acontecer a um ser humano é morrer sem Jesus. É morrer sem Jesus. Porque aí sim, ele vai cair direto nesse abismo que você tem ainda agora. E não vai ter mais como sair de lá. Porque já vai ter sido lhe dada todas as chances de salvação e ele rejeitou. Por isso, é de suma importância, primeiro, que tenhamos essa certeza no coração que nós já entregamos a nossa vida a Cristo. Ah, pastor, mas eu já estou há tanto tempo na igreja, mas isso não importa. Não importa de igreja. Importa de fato se você teve ou não essa sua entrega com Deus. Se você teve ou não um momento na sua vida que, a palavra lhe pegou. E a partir daquele momento você reconheceu: eu sou pecador, eu não consigo sozinho, eu preciso entregar a minha vida ao controle de Deus.
É preciso que em cada um de nós tenhamos essa certeza que isso já aconteceu conosco. Pastor, ainda não tenho essa certeza. Hoje é dia de salvação. Ainda hoje, Jesus está disponível para todos nós. Ainda hoje, Jesus está disponível para todos nós. Da mesma forma, você que por um tempo já esteve na igreja, já ficou por um tempo, mas hoje se encontra distante, se encontra afastado. A cruz continua sendo o caminho para você chegar até Deus. A cruz continua sendo o caminho para todos nós chegarmos até Deus, até Jesus, até seu Filho, e ter essa vida de paz. E eu queria encerrar, falando aqui alguns pontos. Pode ficar aí, ministério de louvor, eu vou falar por um momento, calma. Dando alguns pontos que, em resumo, assim, do que o sacrifício de Jesus. Porque quando eu falo a cruz, o que eu estou falando na verdade? Eu estou falando do sacrifício de Jesus por nós. Esse sacrifício que hoje é que nós vamos recordar. Primeira coisa que o sacrifício de Jesus trouxe para nós foi o quê? Foi a redenção. Foi a redenção. E sem derramamento de sangue não há redenção. O que é redenção? Redenção a gente pode traduzir por comprar, por pegar para si. Quando nós fomos expulsos, quando digo nós, a raça humana foi expulso do jardim do Éden, nós fomos para longe de Deus. E com a morte de Jesus na cruz, não importa o quão longe nós estivéssemos, Ele foi lá e nos comprou para si. Ele foi lá e nos trouxe para si. Por que comprou para si? Porque olha o que aconteceu. Nós saímos, nós trocamos Deus por essa suposta liberdade. Só que quando saímos do jardim do Éden, nós não ficamos livres. Nós nos tornamos o quê? Escravos. Escravos de Satanás e escravos dos nossos desejos, porque os nossos desejos são sem fim. Então, com a morte de Jesus na cruz, a primeira coisa que foi feita foi, nós fomos trazidos de volta, nós fomos comprados. E depois que nós fomos comprados, a segunda coisa, nós fomos perdoados. Perdoados do quê? Primeiramente, desse pecado adâmico que nasceu conosco. Dessa maldição que nasceu conosco. Que maldição é essa? De ter rejeitado a Deus e ter preferido viver com o controle da sua vida. Nós somos perdoados. E depois de perdoados, nós somos justificados. O que quer ser justificado? Justificar é declarar uma pessoa culpada como não culpada. Nós éramos cheios de culpa pelos erros que fazíamos. Mas depois da justificação, que veio com a morte de Jesus na cruz, quando Deus olha para a gente, Ele não vê uma pessoa cheia de pecado. Ele vê uma pessoa pura. Vamos dizer assim que essa justificação é a cura do pecado. Ele vê você como não mais uma pessoa doente espiritual, pela doença do pecado. Ele vê você como uma pessoa pura e limpa pelo sangue de Jesus. Primeiro, nós somos redimidos, depois nós somos perdoados, depois nós somos justificados e depois nós somos reconciliados. Porque uma coisa é trazer para perto, outra coisa é ficar íntimo novamente. Após a justificação, Deus ele propõe para nós que nós iniciemos novamente o relacionamento que foi perdido lá no jardim do Éden. Ele propõe que nós novamente nos tornemos amigos dele. Amigos dele. Porque foi esse o motivo da nossa criação, queridos. O ser humano foi criado para ser amigo de Deus. Então, a partir do momento que ele nos traz de volta, que ele nos perdoa, que ele nos justifica, aí o plano se fecha. Nós voltamos a ser amigos de Deus. Nós voltamos a ter intimidade com Deus. Em outras palavras, nós temos novamente
acesso a Deus. Não tem aquele acesso lá do Jardim do Éden, que Deus vinha todo dia na viração do dia. A partir da morte de Jesus, a partir do momento que aceitamos Ele, nós temos novamente esse acesso. Nós temos novamente a oportunidade de sermos amigos dele, de conviver com Deus. Porque às vezes a gente não entende isso, queridos. Porque para a gente hoje, de fato, é muito fácil ter esse acesso. Mas se vocês pegarem e lerem lá no Velho Testamento, vocês vão ver que era difícil. Não era assim, você não podia simplesmente na sua casa pedir perdão e tal, tá de bem com Deus, não. Era cheio de protocolo. Tinha o dia para ir lá no templo. Tinha o dia certo do ano que somente o sumo sacerdote poderia entrar lá. Se você quisesse perdão, você não poderia ir lá na casa que eu vou matar as rolinhas. Não, você tinha que levar o sacerdote, todo cheio de protocolo. Hoje não. Hoje, você dirigindo o carro, você pode ter acesso à presença de Deus. No ônibus você pode ter acesso à presença de Deus. A presença de Deus está, é como Paulo fala, enche o universo. Nós só precisamos querer ter esse acesso e desejar e buscar por esse acesso, porque ele está plenamente para nós. E por fim, a cruz traz para nós, o Ministério de Louvor pode tomar o seu lugar. A cruz traz para nós a santificação. O que é a santificação? Aí sim, lembra? Pecado e pecados. A santificação é o processo pelo qual é retirado da nossa vida essa prática pecaminosa constante. Esses pecados, esses pequenos pecados. Paulo fala que é o quê? É o poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus, ele opera em nós. E ele opera em nós de que forma? Pegando as partes mortas do nosso espírito. Ou seja, aqueles pecados que praticamos, e ele dá vida. E depois que ele dá vida, nós não praticamos mais. É a promessa que foi feita lá em Ezequiel, que eu sempre cito aqui. Tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne, e de forma que nós, a partir desse momento, passamos a ter nojo das antigas práticas. Através dessa presença de Jesus, através dessa vida no Espírito, nós somos santificados. E cada vez mais nos aproximamos de Deus. E cada vez mais nos aproximamos do homem perfeito, criado lá antes da queda. Que isso não saia do nosso coração. Que isso não saia do nosso coração. Jesus morreu para me dar vida. Jesus morreu para que eu tivesse acesso novamente a Ele. E através dessa morte, dessa ressurreição, melhor dizendo, eu posso cada vez mais me tornar uma pessoa melhor. Isso em todas as áreas, tanto aqui nessa terra, quanto no reino espiritual. Amém, meus queridos? Que Deus possa continuar falando conosco esta noite. Vamos ficar de pé.